Saudações, fãs de futebol! No vídeo de hoje eu irei contar uma história de um jogador que marcou uma geração. Marcou o Flamengo, marcou a Udinese, marcou todos os clubes que passou. Marcou até quando se aposentou. Brilhou. E poucos nomes brilharam com a mesma intensidade de um certo garoto de Quintino. Ele era franzino demais, pequeno demais, mas sua vontade era maior que o Maracanã. Essa é a história de Arthur Antunes Coimbra, mas o mundo o conhece por outro nome. Um nome curto, direto, poderoso: Zico. Neste vídeo, vamos acompanhar a vida e a trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol. Desde o nascimento até os dias atuais, você vai entender por que ele se tornou eterno. Arthur Antunes Coimbra nasceu em 3 de março de 1953, no subúrbio de Quintino Bocaiúva, zona norte do Rio de Janeiro. Caçula de 6 irmãos, cresceu em uma casa simples, mas repleta de alegria, bola e rádio. A família era fanática pelo futebol e principalmente pelo América do Rio, clube de coração do pai, seu Antunes. Ali, entre peladas na rua e bolas de meia, começou a se formar o talento de Zico. E uma curiosidade, o apelido Zico surgiu ainda na infância e tem uma origem bem curiosa, típica de apelidos carinhosos de família que acabam virando marcas eternas. O nome completo dele é Arthur Antunes Coimbra. Quando criança, ele era chamado em casa de Arthurzinho, uma forma carinhosa de Arthur Pequeno. Com o tempo, esse Arthurzinho virou Zico, numa daquelas transformações naturais do linguajar familiar brasileiro, onde Zinho acaba virando Zico quase sem querer. Na rua, no bairro de Quintino, o apelido pegou de vez, e quando ele começou a se destacar no futebol, já era conhecido por todo mundo como Zico. Curioso é que, apesar do apelido soar forte e curto, ideal para um craque, ele nasceu de um gesto simples e afetuoso dentro de casa. Um nome de craque mundial, vindo do diminutivo de Arthurzinho. Mas agora saindo do assunto, na infância, infelizmente Zico sofria com crises de bronquite. Era comum vê-lo com um peito chiando, carregando bombinhas e sendo poupado de correrias. Mas bastava alguém gritar, valendo, que ele esquecia tudo e saía correndo atrás da bola como se não houvesse amanhã. Ele não era o mais forte, nem o mais alto, mas era o que mais se dedicava. Uma vez chegou a perder peso em excesso porque decidiu seguir à risca a dieta de um jogador profissional aos 11 anos, após ler uma reportagem com Newton Santos. Ainda menino, foi levado por um irmão para um teste no Flamengo. O treinador, ao vê-lo tão magro, sugeriu que voltasse mais tarde, mas bastou meia hora de bola rolando para todos entenderem, aquele moleque jogava diferente. Zico ingressou oficialmente nas categorias de base do Flamengo em 1967.
Durante os treinos, chamava a atenção por sua técnica refinada, visão de jogo e uma liderança incomum para alguém tão jovem. Ele não apenas fazia gols, organizava, pensava, articulava, era como se o campo fosse um tabuleiro de xadrez e ele soubesse todos os movimentos de cor. Enquanto os colegas de time falavam de festas e paqueras, Zico pedia para ficar treinando faltas. Aliás, foi nesse período que ele começou a criar um ritual. Antes de cada cobrança, dava 3 passos para trás, respirava fundo e mirava como se estivesse desenhando a trajetória com os olhos. O resultado? Gols, dezenas deles, com precisão milimétrica. No fim da adolescência, sua reputação já corria pelo Rio de Janeiro. Os boleiros das peladas já diziam: tem um menino lá no Flamengo que é diferente. Zico estreou profissionalmente em 1971, mas a transição não foi fácil. Com um corpo ainda franzino, precisou de uma preparação física especial para suportar os trancos e pancadas dos jogos profissionais. Foi sob a orientação de Cláudio Coutinho, um técnico apaixonado por ciência do esporte, que Zico transformou seu corpo. O que antes era fragilidade virou explosão muscular. Zico passou a ser mais veloz, mais resistente e ainda com a mesma genialidade nos pés. Em 1974, assumiu a camisa 10 do Flamengo de vez. Dali para frente, o Maracanã seria o seu quintal. Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo. Foram 508 gols em 732 jogos. Mas mais que números, foi símbolo de uma era. De 1974 a 1983, e depois no retorno entre 1985 e 1989, o Flamengo se tornou sinônimo de espetáculo. Ele foi o maestro do time que encantou o Brasil. Campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983 e 1987. Campeão da Libertadores em 1981. Campeão do mundo no mesmo ano diante do Liverpool, em Tóquio. Botaram na roda. 3-0. Um show rubro-negro. A atuação naquela final foi uma das maiores exibições coletivas da história do clube. E, claro, Zico foi o cérebro do show. Durante esse período, ele levava cadernos para as concentrações, onde anotava jogadas, alternativas de posicionamento e observações sobre adversários. Um obsessivo pelo jogo. Zico era tão respeitado que os zagueiros adversários muitas vezes pediam para trocar a camisa antes mesmo do jogo acabar. Sabiam que enfrentá-lo era um privilégio raro. Obviamente, pela fantástica atuação pelo Flamengo, foi imediatamente convocado para a seleção brasileira, onde Zico disputou 3 Copas do Mundo,
1978, 1982 e 1986. E foi o protagonista do time que encantou o mundo em 1982, ao lado de Sócrates, Falcão e Éder. Embora não tenha conquistado o título, é quase unanimidade, aquela seleção jogou o futebol mais bonito de todos os tempos. Zico, camisa 10, era o maestro da orquestra. Seu gol contra a Nova Zelândia após uma cobrança de escanteio direto para o gol é um dos mais incríveis da história das Copas. Em 1986, mesmo com o joelho operado, entrou em campo e deu assistência na prorrogação contra a França, mas acabou perdendo um pênalti. Jamais usou desculpas. Para ele, vestir a amarelinha era honra, não peso. Além dos títulos pelo Flamengo, Zico brilhou no futebol internacional. Jogou na Udinese da Itália entre 1983 e 1985, onde virou ídolo mesmo sem conquistar títulos. Em um país que sempre respeitou os grandes camisas 10, Zico foi chamado de segundo galinho. Na Udinese, os torcedores cantavam seu nome nas ruas, e ele, como de costume, aprendeu o idioma em recorde tempo para se comunicar com a equipe e entender a tática italiana, sempre à frente do tempo. Incrível! Zico se aposentou oficialmente em 1990, após breve passagem pelo Kashima Antlers no Japão, onde se tornou praticamente embaixador do esporte. Quando pendurou as chuteiras, não parou. Foi técnico da seleção japonesa, do Fenerbahçe da Turquia, do CSKA Moscou da Rússia e até diretor da CBF. Criou o CFZ, Centro de Futebol Zico, para desenvolver jovens talentos. Ele também virou comentarista, dirigente, consultor e uma das vozes mais respeitadas do futebol mundial. Zico continuou sendo Zico, um apaixonado pelo futebol, mas agora em outra posição. Zico não foi só um craque, foi uma revolução silenciosa no jeito de jogar, pensar e viver o futebol. De Quintino para o mundo, sua trajetória é uma prova de que talento sem esforço é desperdício, e esforço sem paixão não leva a lugar nenhum. Hoje, o Galinho segue inspirando gerações, porque lendas não se aposentam. Elas vivem para sempre nos corações dos que amam o futebol. Obrigado, Zico! Para mais vídeos como esse, peço que se inscrevam no canal, deixem um like para nos fortalecer e não se esqueça do sininho, assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!